3 acidentes fortes, 2 chassis danificados e nenhum carro reserva são um custo brutal para uma equipe que sofre uma sequência de acidentes como essa. Isso vai bem além da pior expectativa da Williams para o começo de 2024, mesmo considerando que ela fez uma aposta alta antes do início da temporada. A equipe só aprontou 2 chassis para as primeiras corridas. Ambos foram danificados nos 2 acidentes de Alex Albon e Logan Sargeant bateu forte com o primeiro a ser consertado. O que se precisa saber é que a Williams só ficou pronta bem depois do previsto por causa de uma combinação de processos e sistemas ultrapassados, instalações limitadas e uma enorme mudança no método e no gerenciamento de construção dos carros. Para resumir, havia muito mais trabalho e muito mais complicações a serem enfrentados com a mesma infraestrutura deficiente. Eram necessários sacrifícios. A Williams precisava escolher entre abrir mão de peças de reserva ou de um melhor desempenho ou do chassi reserva para se concentrar na pré-temporada. Como o ultracompetitivo pelotão do meio exige atenção permanente, ela escolheu começar com apenas 2 chassis, na esperança de poder consertar danos eventuais em loco. Não era o ideal, mas a Williams não está sozinha. A Alpine, que também está em crise, disputou as primeiras corridas sem um chassi reserva. Dava para sobreviver, mas bastaria uma batida forte nas 3 corridas iniciais para causar um problema grave. E a Williams sofreu 3 batidas. 2 delas foram com Albon, mas ele só pode ser responsabilizado pela primeira, na Austrália. Ele usou o chassi de Sargeant pelo resto daquela corrida, enquanto o dele foi enviado para a Inglaterra para ser consertado, o que atrasou ainda mais a preparação do chassi reserva. A Williams continuou com apenas 2 chassis no Japão e sofreu mais 2 acidentes fortes. Sargeant, que estava com o primeiro chassi de Albon, bateu na sexta-feira, mas os danos se limitaram a carenagem, suspensões e câmbio. Mas na terceira curva da corrida, Albon foi jogado contra a barreira de pneus depois de um choque com o carro de Daniel Ricciardo. Não foi um impacto a altíssima velocidade, mas a estrutura da barreira impôs uma parada repentina e violenta. A força do choque danificou o chassi, e a Williams teve de enviá-lo para sua base na Inglaterra para ser consertado a tempo de ser usado na corrida da China. Um dos fatores que encareceu essa situação, e vamos falar disso já já, foram os locais dos acidentes, e o calendário da Fórmula 1 não ajuda nesses casos. Depois das 2 primeiras corridas no Oriente Médio, vieram as corridas na Austrália, Japão e China, uma mudança de calendário para diminuir as emissões de gases e os custos dos fretes aéreos. Sofrer acidentes fortes na Austrália e no Japão, que exijam que os chassis sejam enviados à base nas 2 ocasiões, é o pior cenário possível. Transportar os carros para a Inglaterra e de lá para a próxima pista tem um custo enorme de dinheiro e de tempo. O processo não é rápido. Ainda no circuito, avalia-se os estragos, checando itens como o alinhamento das suspensões e verificando nos dados de telemetria se a força do impacto causou algum problema maior. Depois vem o teste não destrutivo, que é a aplicação de líquidos coloridos e ultrassom para ver se há rachaduras e, se houver, qual é a extensão delas. Isso ajuda a definir os procedimentos e economiza tempo quando o carro chega à fábrica, mas ele precisa chegar lá. Como disse James Vowles, o pior lugar para se sofrer um acidente como esses é a Austrália, e o segundo pior lugar é o Japão. Espaço em aviões de carga e detalhes alfandegários precisam ser solucionados, e o transporte da Austrália para a Inglaterra leva mais de um dia. A única parte positiva é que a batida na Austrália foi no começo do fim de semana. Isso economizou algum tempo. O carro chegou ao Williams às 2 da manhã da segunda-feira. A viagem de volta do Japão é menos sofrida, mas como a batida foi na corrida, o chassi só foi liberado no domingo à noite. Ou seja, restou pouco tempo para que os reparos sejam feitos e o chassi seja enviado para a China. Ele precisa ter alguns pontos reforçados com remendos, ser checado no gabarito de alinhamento e pintado. Só então vai ser despachado. Além do tempo envolvido, não se pode esquecer que o acidente de Albon na Austrália aumentou o trabalho do pessoal da Williams. O fim de semana entre as 2 corridas era Páscoa e os funcionários da fábrica tiveram que fazer hora extra para terminar o serviço em tempo. Pode não parecer muito, mas esse mesmo pessoal enfrentou uma carga de trabalho pesadíssima antes da pré-temporada. Imagine-se quantos planos de passar tempo com a família viraram fumaça.
E agora, esse mesmo pessoal vai entrar pela noite para consertar esse segundo chassi para a corrida da China. Como diz Albon, a Williams conta com um pessoal que trabalha duro e faz milagres. E esse pessoal vai continuar trabalhando duro por mais um tempo. Não é surpresa que o custo seja brutal. Reposições de assoalhos, asas, suspensões, pelo menos 2 caixas de câmbio, o frete dos chassis, tudo isso vai se acumulando. Já na noite anterior ao GP do Japão, a situação estava tão difícil que Albon comentou que mesmo antes de bater na barreira, o prejuízo que a Williams teria com esse acidente lhe veio à cabeça. Nossa estimativa é que os 3 acidentes vão custar mais de 2 milhões de dólares para a Williams. Pode chegar a 3 milhões, dependendo da extensão do acidente de Albon e Suzuka. A Williams já não vive mais os velhos tempos de quebradeira, mas mesmo que sua proprietária, a Dorilton Capital, tenha fundos ilimitados, a Fórmula 1 atual é regida pelo teto de gastos, e todas essas despesas se incluem nesse teto. Todas as equipes reservam parte de seu orçamento para esses casos, mas a impressão é que a Williams já está esgotando essa previsão, se é que ainda não esgotou. Isso significa que provavelmente a verba destinada ao desenvolvimento do carro vai ser canibalizada em algum momento. É um problema sério, já que as dificuldades iniciais causaram atrasos e alguns updates que já deviam estar nos carros ainda não estão. Esse trabalho vai ser pausado ou dividido em 2 ou mais etapas, porque a fábrica está se concentrando no conserto dos chassis. É bom lembrar que no Japão, a Albon estava usando alguns updates, como uma nova asa dianteira que devia estar disponível para Sargent na China. É provável que a Williams não tenha como disponibilizar essas inovações para os 2 carros. Sabe-se que o terceiro chassi ainda não está pronto e sofreu mais um atraso. Ele devia estar disponível na primeira corrida, no Bahrein, depois na terceira, na Austrália. De lá passou para a quinta, na China, e agora para a sexta, em Miami. Isso se não houver nenhum outro percalço. A curto e a longo prazo, esses acidentes vão impedir a Williams de melhorar o desempenho dos carros. Além da imagem negativa que esses acidentes causaram, a situação na pista também não é nada animadora. O carro não estava tão bem desenvolvido para a primeira corrida como a Williams gostaria. E desde então os acidentes impediram que os upgrades planejados fossem incorporados. Mas o carro é claramente melhor do que o do ano passado, que era apenas um foguete nas retas. Ele é melhor nas curvas e é bem mais versátil, mas tem suas deficiências, como um certo desequilíbrio a partir do meio das curvas, o que acaba prejudicando a tração na saída. Ele também não é tão veloz nas retas, já que o aumento da pressão aerodinâmica causa maior arrasto. Isso torna difícil para a Williams se destacar entre as equipes do segundo pelotão. O desempenho nos qualifies tem sido opaco, apenas a 8ª nas 4 corridas desse ano. O ritmo de corrida só parece ser melhor que o da Alpine, e o tratamento dos pneus não é dos melhores. Até agora, a Williams não deixou boa impressão. As características do carro não permitem que Albon repita a estratégia de tirar mais do que ele tem para dar nos qualifies e se segurar na frente de carros mais velozes nas corridas. Ele já fez mais do que se esperava, colocando a Williams como a 7ª melhor equipe em 2 das 4 corridas desse ano. Mas mesmo assim, ele está fora dos 10 primeiros no campeonato. E ainda não ter marcado pontos mostra como têm sido difíceis as corridas dele. O Williams atual é definitivamente um carro do segundo pelotão, o que anterior não era. Mas ele não tem pique para lutar pelos pontos que Albon conseguiu no ano passado. Até agora, ele vem andando atrás das RB e da Haas. Albon chegou a dizer que o Haas é o novo Williams. Como tem pouca pressão aerodinâmica, passar por ele nas retas é um pesadelo. Isso aumenta a necessidade da Williams de melhorar rapidamente a versão inicial, uma tarefa que vem sendo inviabilizada. Apesar de todos os contratempos, das críticas e até da zombaria, a Williams vem mostrando resiliência e merece crédito por atravessar essa fase dolorosa, mas ainda tem muitas dificuldades pela frente. Quando aceitaram ingressar na Williams, Voles e Albon sabiam que haveria momentos difíceis em que seria necessário dar 2 passos para trás para poder dar outros 2 para frente. Mas isso não muda o fato de que todo mundo na Williams esperava que períodos de dificuldades como esse já estivessem definitivamente no passado.